Olá, boa tarde. Hoje, 30 de março de 2020, vamos rapidamente falar sobre algumas das últimas notícias e principalmente quero conversar sobre a questão da censura imposta ao presidente Bolsonaro pelo Twitter. Uma plataforma que se diz pública, né, e que disse, né, que a finalidade do Twitter é proporcionar um diálogo público. Ontem, depois de uma volta do presidente aqui em Brasília, né, pelo entorno do Distrito Federal para ver como é que estavam as coisas, o Twitter simplesmente baniu as publicações do presidente. Ele não está doente, ele não está contaminando ninguém, ele decidiu de livre e espontânea vontade dar uma volta, olhar como é que estão as pessoas, ver como é que estão reagindo as pessoas, principalmente nos lugares mais pobres, fez um vídeo e o Twitter se deu ao disparate de excluir. E aí eu entro numa discussão muito mais sensível, que é o quanto a internet nos censura, o quanto de informação verdadeira a gente realmente tem acesso. Quanto do que a gente publica e do que a gente lê, as plataformas têm exercido gerência ou ingerência. Enfim, isso que aconteceu ontem me leva a pensar sobre alguns vídeos e alguns conteúdos que às vezes eu tento ver, ele foi removido, aí às vezes a gente fala, não foi removido nada, isso deve ser a internet. Mas, pelo que eu tenho percebido, o Twitter, o Facebook, o Instagram, realmente tem tirado algumas das publicações das pessoas e tem limitado o que a gente vê. Os algoritmos não reagem sozinhos, os algoritmos são colocados por alguém, são programados por alguém. Então, quem está programando esses algoritmos, quem está colocando as regras e censuras dentro das plataformas? Que tipo de censura está sendo imposta? Que tipo de regras está sendo imposta e quem está pensando sobre essas regras? Enfim, me recordo claramente que em 2014 a gente teve aí o Marco Civil da Internet, mas antes disso a gente acompanhou as discussões sobre o Marco Civil, e vimos que o governo Lula, porque as discussões do Marco Civil da Internet começaram no governo Lula, em 2009, na verdade, e eu me lembro que o relator era um deputado do Rio de Janeiro, do PSB, se não me engano, Alessandro Molon, e eu tô procurando alguns dos depoimentos dele, mas eu não recordo de estar aqui, de ter visto aqui. Mas eu me lembro muito bem de estar na Câmara, porque eu trabalhava lá, e de ter observado que ele muitas vezes queria prorrogar, deixar para lá, ou porque as pessoas realmente queriam um marco da internet, mas o governo Lula queria censurar a imprensa, principalmente. Queria colocar cláusulas de censura e de limites. E ele sempre colocava, vamos deixar para essa votação para o ano que vem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque essa questão é muito sensível, vamos colocar emendas, a gente precisa trazer as exceções ao princípio da neutralidade. Eu me lembro muito bem que esse Alessandro Molon, que eu não sei porquê e nem como conseguiu ser reeleito, mas eu me lembro que ele gostaria muito de ter colocado um freio na imprensa junto com o governo Lula e Dilma. Mas, por que eu coloquei essa questão aqui hoje? Porque quando o Twitter exclui 2 posts de um presidente da República, a gente vê que a coisa está muito complicada. Se ele não estava violando as regras do Twitter, né? E aqui, deixa eu pegar aqui as regras. Aqui. E
as regras dizem a seguinte: no tocante à segurança, violência, terrorismo, extremismo violento, exploração sexual de menores, abuso e assédio, conduta de propagação de ódio, suicídio ou automutilação, mídia sensível, incluindo violência explícita e conteúdo adulto, nada disso é permitido, e produtos ou serviços ilegais ou não regulamentados. Na questão da privacidade não pode, ninguém pode veicular informações privadas, né, de outras pessoas. Suas você pode colocar o que você quiser, mas de outras pessoas não, e a nudez não consensual de terceiros também não. E também tem o quesito autenticidade, que é você não poder mandar spam, não pode fazer absolutamente nenhum tipo de propaganda ilegal durante as eleições, não pode usar falsa identidade. E aqui eu já começo, porque spam a gente tem um monte, né? Pelo que eu vejo, né, a gente tem muito spam. Pelo que eu vejo também, muitos perfis fake, muitos. Então, isso já me deixa preocupada, porque a própria regra do Twitter não permite. Diz que não pode mídia sintética, não pode violar direitos autorais, enfim. Não pode publicidade de terceiros em conteúdo de vídeo, mas não diz que não pode publicar um vídeo de uma pessoa caminhando. Bom, e aí, o que isso me traz? Eu fui dar uma voltinha no Twitter de outras pessoas e verifiquei que, por exemplo, lá não pode discurso de ódio. Mas nos Twitters da Glaze, do Lula, do Boulos, da Vera Magalhães, tal, existem publicações absurdamente raivosas. E essas publicações não foram excluídas. E aí eu começo a me perguntar, né, o que a gente pode fazer e como é que o ser humano, principalmente nós, pessoas comuns, podem fazer para que as notícias, as informações realmente cheguem e que a gente não esteja embaixo das botinas de alguém que decidiu impor censura na internet. Bom, eu ainda não tenho essa resposta, mas eu quero lembrar aquela história da embaixada da China, lembra? Que foi absurda, que atacou o presidente, a família do presidente e colocou ali, né, causou um mal-estar tremendo entre os dois países. E logo depois, alguns governadores se encontraram com o embaixador da China. Com que motivo eu não sei, né? Por que razão eu também não sei, desconheço, não vou ficar aqui fazendo especulação, mas a embaixada da China, desde a época do governo Lula, já está aqui dentro do país e em 2018 estava articulando para que houvesse a libertação do ex-presidente condenado. Bom, e aí eu venho, né, fazer essa pergunta. A China, sendo quem que censura todas as informações, que censurou todas as informações básicas necessárias para o combate inicial do Covid-19, se diz muito preocupada, né, e tal, com todo mundo, que manda máscaras que não prestam, testes que não funcionam, mas, enfim, está envolvida com esses governadores que estão contra o presidente. E a gente já sabe também que a China andou aí envolvida apoiando o Ciro Gomes. Bom, dito tudo isso aqui, eu quero lembrar a vocês que agora a gente teve, né, no dia de hoje, um manifesto comunista pelo jeito, né, porque esteve Ciro, Haddad, Boulos e Dino pedindo a renúncia do presidente. Aí eu te digo, China
apoia o Ciro, né? E Dino é comunista, Haddad contra o presidente, Boulos, tudo isso aqui misturado e todo mundo se metendo em planos emergenciais, todo mundo se metendo na história do presidente, e de repente isso acontece quando o presidente Trump vê que lá nos Estados Unidos a coisa ficou feia e precisa mesmo que as pessoas se cuidem, se confinem, fiquem sem sair, que permaneçam afastadas socialmente. E aí vem isso tudo, esse turbilhão, e aí volta aquela velha e eterna pergunta, será que vem um golpe por aí? Bom, eu acredito que tem muitas chances da gente ver uma coisa bem ruim acontecendo, porque tem aí STF trabalhando contra, né? O Congresso estava trabalhando contra, agora a gente está vendo uma ingerência na internet, uma censura e, claro, o presidente afastado, isolado, ele tá ficando cada dia mais isolado, cada dia mais enfraquecido. E, é claro, a extrema imprensa tá tentando fazer com que os governadores fiquem mesmo longe e que os ministros fiquem enfraquecidos. Hoje teve aquela fala do ministro Paulo Guedes de que ele, Paulo Guedes, vai também trabalhar de casa e que, né, o Mandetta também falou que era melhor que as pessoas realmente ficassem em casa. A gente tem falado muito sobre os empregos e a questão econômica, a gente tem discutido bastante isso, mas como eu não sou economista, vou esperar para ver o que o ministro Paulo Guedes vai dizer e o que o ministro Mandetta vai dizer também. Mas eu espero que o presidente não fique isolado e que a gente consiga transpor essa crise rapidamente. Então, eu fico por aqui. Até mais tarde. Eu e a Camila Abdo voltamos mais tarde para discutir alguns assuntos. E aí a gente espera por vocês. E não esqueçam de dar o seu like ou o seu dislike e se inscrever no canal. Um beijo!